Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite, neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu quero trazer uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. No final eu quero realizar uma oração juntamente com você, pela sua vida, pela sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva neste canal. É gratuito, só é você clicar neste nome abaixo, inscrever-se e deixar o seu joinha, clicar uma única vez. E eu estarei continuamente em oração, nesta campanha, neste propósito de oração tão especial. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 27, no versículo 20, isso mesmo, e 21, o Senhor dá instruções a Moisés, isso mesmo, a respeito do candelabro, do castiçal de ouro, isso mesmo. E alguém diz assim, mas pastor, o que seria este candelabro ou este castiçal de ouro? Para os judeus é conhecido como a menorá. Era, meus irmãos, era um candeeiro, isso mesmo. Só que esse candeeiro era uma haste, meus irmãos, em forma de uma planta, onde tinha 7 candeeiros que trazia luz, isso mesmo, que trazia luz dentro do santuário, que foi a ordenança de Deus para que a congregação de Israel, logo que saiu do Egito, isso mesmo, eles fizessem o santuário. E este castiçal, meus irmãos, era o que iria produzir a luz dentro daquele santuário, daquele tabernáculo. Iria clarear, trazer a luz. Só que isso, meus irmãos, tem um significado muito importante. Não era apenas, meus irmãos, um candeeiro com 7 hastes, que trazia 7 luzes. Não, meus irmãos, era algo muito santo e especial. Aquele candelabro, conhecido como menorá, ele era que produzia isso mesmo. Pela manutenção dos sacerdotes constantemente, produzia a luz ali dentro do santuário. É o que trazia a luz ali no lugar santo, refletindo ali com as paredes revestidas de ouro. E trazia ali algo muito especial e santo, isso mesmo, para aquele tabernáculo, aquele santuário do Senhor. E não podia de forma alguma, segundo a palavra de Deus, não podia, meus irmãos, que aquele castiçal, ele viesse e se apagasse. Aqueles candeeiros, aquelas lamparinas, elas não podiam de forma alguma se apagar. Por quê, pastor? Porque ela era quem produzia a luz, isso mesmo. Para o santuário de Deus, era algo muito especial. E Deus constituiu aos sacerdotes que constantemente colocasse ali o azeite, isso mesmo, dentro daquelas, isso mesmo, o azeite dentro daquelas lamparinas, dentro daqueles candeeiros, não podia faltar azeite e nem a manutenção, de forma alguma, porque ali iria trazer a luz constantemente no santuário de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 27, versículo 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam o azeite puro. O azeite puro, meus irmãos, é o que serviria de uma querosene, isso mesmo, para alimentar o fogo ali naquele candeeiro, ou naqueles candeeiros com 7 hastes. E ele disse, tu irás ordenar que tragam azeite puro de oliveira,
batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Continuamente, meus irmãos, aquela luz deveria estar acesa, não podia se apagar. E estava dado aquela missão, meus irmãos, aos sacerdotes fazer a manutenção, e o povo está ali, meus irmãos, constantemente levando o azeite, isso mesmo, para que aquelas luzes e aquela chama, isso mesmo, que trazia e levava a luz para o santuário, isso mesmo, que era a tenda onde se apresentava o sacrifício, as ofertas, isso mesmo, para o Senhor. Não podia se apagar-se de forma alguma. E diz: na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde, pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. É um estatuto perpétuo, onde, meus irmãos, eles deveriam constantemente, de manhã, de tarde, estar alimentando, isso mesmo, com um azeite puro, isso mesmo, alimentando constantemente aqueles candeeiros, para que aquela chama, aquele fogo, não se apagasse de forma alguma. Se nós, meus irmãos, interpretar para o lado da igreja, onde todo este ritual, isso mesmo, esta chama, este candelabro no santuário do Senhor, representa o quê? Representa a igreja, meus irmãos, representa a igreja. Por que 7 hastes? Porque, meus irmãos, havia ali 7 hastes, isso mesmo. E ali, meus irmãos, as 7 hastes trazia as 7 luzes, isso mesmo. Por quê? Porque estava apontando e representando a igreja. No livro de Apocalipse, a Bíblia faz referência às 7 igrejas. No caso, esta menorá, isto mesmo, este candelabro, ele representava o quê? As 7 igrejas. Isso mesmo. Que somos quem? Somos nós. A igreja somos nós. É você. Isso mesmo. Sou eu. Nós somos a igreja de Cristo. E por que, meus irmãos, não podia se apagar aquela chama? Porque, meus irmãos, levava a luz para o ambiente. E Jesus, ele disse o quê? No livro, meus irmãos, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, Jesus faz referência que nós somos a luz do mundo. Isso mesmo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, isso mesmo, nós, meus irmãos, representamos este candelabro, este castiçal de ouro, isso mesmo. E da mesma forma que ele não podia, era ordenança de Deus, é um estatuto perpétuo, que não podia de forma alguma deixar aquelas chamas se apagassem, é uma ordenança de Deus para nós também, que nós não devemos, meus irmãos, de forma alguma deixar também, isso mesmo, esta luz se apagasse dentro de nós, que é a luz do Espírito Santo, é a luz de Cristo. Jesus, ele disse o quê? Lá em João 8,12, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que recebe Jesus Cristo no seu coração, aquele que recebe Cristo na vida, este recebe a luz, porque Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. E noutra oportunidade, Jesus disse, meus irmãos, que nós éramos a luz, meus irmãos, deste mundo. Quer dizer, aquele que recebe Jesus Cristo, isso mesmo, recebe a luz, isso mesmo, a luz neste mundo.
Se nós somos o sal e a luz deste mundo, como está escrito em Mateus 5:13 ao 16, se nós somos a luz deste mundo, nós não podemos deixar que esta luz venha se apagar-se de forma alguma. É uma ordenança de Deus que os sacerdotes fizessem a manutenção constante de manhã e à noite. Não deixasse faltar o azeite de forma alguma naquele candelabro, onde, meus irmãos, eram os sete candeeiros que trazia a luz, isso mesmo, que trazia a luz, isso mesmo, que trazia a luz, meus irmãos, para o santuário de Deus. Nós, meus irmãos, somos a luz, isso mesmo, neste mundo. Nós somos a luz. E nós não podemos deixar que venha se apagar esta luz. Constantemente, nós devemos estar fazendo, meus irmãos, manutenções. Como assim, pastor? Se examinando, vigiando, orando, isso mesmo, se consagrando, para que nossa luz, meus irmãos, venha permanecer constantemente. Isso mesmo, constantemente. Se deixasse, meus irmãos, aqueles candeeiros que forneciam a luz, isso mesmo, por conta, e não alimentasse ali com o azeite, iria se apagar-se o santuário de Deus, isso mesmo, iria, meus irmãos, ficar escuro, e ali, meus irmãos, iria se tornar-se trevas, porque Deus é luz, isso mesmo. Em 1 Coríntios, meus irmãos, em 1 Coríntios 3,16, Paulo diz: vós não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o santuário de Deus. Nós somos o santuário. E nós devemos deixar que esta luz, meus irmãos, esse santuário aqui na terra, né? E nós não devemos deixar que este santuário, isso mesmo, venha se apagar-se a luz, que é a luz de Cristo, é a luz, meus irmãos, do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, meus irmãos, que a ordenança de Jesus, dos apóstolos, é que a igreja venha continuamente viver em oração. Jesus, ele disse em Lucas 18, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A oração é uma ordenança para o cristão. Aquele que ora está alimentando, isso mesmo, aquele que ora está alimentando, meus irmãos, de azeite, o seu santuário, está fazendo com que a sua chama venha ficar acesa. Também em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo disse: orai sem cessar. Isso mesmo. E em Efésios 5,18, Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, isso mesmo, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olhe a ordenança de Jesus, dos apóstolos, isso mesmo, em que, meus irmãos, nós como igreja, devemos, meus irmãos, constantemente viver em oração, isso mesmo. Da mesma forma que os sacerdotes, meus irmãos, eles tinham uma obrigação, era a ordenança de Deus, em que de manhã e à noite eles deveriam fazer a manutenção, eles deveriam estar alimentando, isso mesmo, levando o azeite para aqueles 7 castiçais. Na verdade era apenas um, mas havia 7 candeeiros, isso mesmo. E como eu falei para você, este castiçal, com estas 7 lâmpadas, representa a igreja, né? Lá em Apocalipse 2, a Bíblia fala, meus irmãos, das 7 igrejas da Ásia. Nós somos, meus irmãos, a igreja de Cristo. Essas 7 igrejas, meus irmãos, é a igreja universal, isso mesmo, é a Assembleia Universal, meus irmãos, que representa a igreja de Cristo. Nós, isso mesmo, representamos a igreja de Cristo. E a ordenança de Deus era que aqueles sacerdotes, meus irmãos, levassem constantemente o azeite, isso mesmo, e não deixasse
olhe bem, e não deixasse com que aquelas luzes viessem se apagar. Você não pode permitir que a luz de Cristo, a luz de Deus, isso mesmo, de quando você recebeu Cristo na sua vida, isso mesmo, que o Espírito Santo venha se apagar-se dentro de você. Você tem que fazer esta manutenção constante, é ordenança de Deus, isso mesmo. Lembre-se, se apagasse, iria haver trevas. Lembre-se do que Jesus ele disse. Jesus ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso mesmo. Jesus ele também disse: vós sois a luz do mundo. Isso mesmo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E se nós, meus irmãos, constantemente se enchesse do Espírito em oração, consagração, santificação, viver uma vida com Deus, nós seremos constantemente luz, o brilho do Espírito Santo. Isso mesmo. E olhe que o azeite representa o quê? O azeite representa o Espírito Santo. Isso mesmo. O azeite representa o Espírito Santo. A luz representa Jesus Cristo. Isso mesmo. O castiçal com as 7 lâmpadas representa a igreja. O trio, meus irmãos, Cristo, a igreja, isso mesmo, e o Espírito Santo, aqueles que estão aqui na terra, isso mesmo. Cristo já está, mas nós que recebemos, nós temos Cristo no nosso coração. E é isso que nós devemos fazer constantemente, viver uma vida de oração. Lá no livro de Efésios também, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele disse, olha o que ele disse, o que o apóstolo Paulo ele disse, meus irmãos, no livro de Efésios. Ele disse assim, Efésios 6:17, ele disse, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. Olhe bem, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. São as armas, meus irmãos, as armas do cristão. Isso mesmo. E ele também disse, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando, isso mesmo, e vigiando, como ele mesmo está dizendo, nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A ordenança era o quê? Que vivesse, meus irmãos, na leitura da palavra, que era a espada do cristão, isso mesmo, em oração constantemente. É isso que nos faz ser luz, uma luz constante, que venha brilhar neste mundo. Eu quero declarar, em nome de Jesus Cristo, na sua vida, haverá uma luz abundante, na sua casa, não deixe esta luz se apagar-se. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ore comigo, diga, meu Deus, em nome de Jesus, visita a minha vida, diga a minha casa, a minha família, diga, Senhor, que eu seja luz constante, que eu venha ser uma luz neste mundo, uma luz que venha brilhar, isso mesmo, uma luz que venha encandear, isso mesmo, ó Deus poderoso. Eu oro, meu Deus, pelos teus filhos, pela tua igreja, por esta pessoa que está nos ouvindo, talvez está triste, desanimado, dizendo, pastor, a minha luz estava quase apagada, mas nesta noite a sua luz vai brilhar, será resplandecente neste mundo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Haverá salvação, haverá cura, milagres, libertação, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, eu te peço, meu Deus, agora, pela tua palavra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, visita agora, Senhor, cada um dos teus filhos que está nos acompanhando, com luz, com salvação, com transformação, libertação,
em nome de Jesus, que o azeite, Senhor, do Espírito possa ser abundante na vida desta pessoa. Receba aí, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus a bênção, a cura, a saúde, a transformação sobre a sua vida. Diga: eu creio, eu acredito. Eu amo você em nome de Jesus, tá? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Fiquem todos na paz.